Já estamos de volta, seja bem-vindo a mais esta nossa aula de Direito Constitucional. Nossa terceira e última aula desta série em que estamos trabalhando a nacionalidade. Primeira aula nós vimos aí um conceito de nacionalidade, vimos os critérios definidores da nacionalidade, né? O ius solis e o ius sanguinis, tudo isso na primeira aula. Depois vimos quem são os brasileiros natos. As 5 possibilidades para que alguém seja considerado brasileiro nato. Tudo isso foi matéria da nossa primeira aula, está aí disponível para você. Na segunda aula nós estudamos quem são os brasileiros naturalizados e também vimos a questão ali do português equiparado. Do português equiparado ao brasileiro naturalizado. E agora, nesta terceira e última aula da série destinada ao estudo da nacionalidade, nós veremos o seguinte: veremos quais são os cargos privativos de brasileiros natos, nós veremos quais são as possibilidades para que alguém venha perder a nacionalidade brasileira. Será o nosso desafio de agora, né? Seja bem-vindo. Vamos começar aqui os nossos trabalhos pela leitura do parágrafo 2º do artigo 12. Artigo 12, todo ele trata aí da nacionalidade e nós vamos agora começar com a leitura do parágrafo 2º. Preste bastante atenção porque é um comando importante para a sua prova de concurso. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. A lei infraconstitucional não pode estabelecer distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. A lei não pode, mas a Constituição pode. Tanto que aqui, o finalzinho do parágrafo 2º diz: salvo nos casos previstos nesta Constituição. A lei ordinária, a lei complementar, a lei infraconstitucional não pode estabelecer aí distinções entre brasileiros natos e naturalizados, mas a Constituição fez. Tanto que no parágrafo 3º do artigo 12, nós temos: são privativos de brasileiros natos os cargos. São privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal, de ministro do Supremo Tribunal Federal, aí da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas, de ministro de Estado da Defesa. Então, aí estão os 8 cargos privativos de brasileiros natos. 8 em 7 incisos, porque no primeiro traz o presidente e o vice-presidente da República. E se você observar, estes primeiros cargos privativos de brasileiros natos são aquelas autoridades que estão na linha sucessória da presidência do Brasil. O presidente do Brasil, né, tem que ser brasileiro nato. Se ele, por algum motivo, se afastou, saiu, quem assume é o vice, também tem que ser brasileiro nato. Se o vice não está disponível, não existe, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados Federais. Se este não está disponível, é o presidente do Senado. E se o presidente do Senado também não está disponível, quem é o próximo? O presidente do Supremo Tribunal Federal. E aqui tem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos eles têm que ser brasileiros natos, porque todos eles se revezam ali na presidência do Supremo. Então observe que esta linha sucessória da presidência do Brasil é toda dedicada a brasileiros natos. E além deles, também as carreiras diplomáticas, os oficiais das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. Funções aí, né, importantes para o Estado brasileiro, que a Constituição reservou tão somente para os brasileiros natos. Agora nós vamos avançar e vamos estudar as possibilidades para que alguém perca a nacionalidade brasileira. E isso aí está anunciado no parágrafo 4º do artigo 12 da nossa Constituição. Está lá.
será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que aí nós vamos trabalhar a perda da nacionalidade tanto do brasileiro nato como do brasileiro naturalizado. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que primeiro tiver cancelada sua naturalização, brasileiro naturalizado, por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. O sujeito se naturalizou brasileiro, é estrangeiro, mas cumpriu os requisitos aí e para requerer a nacionalidade brasileira e assim o fez, né? Passou a ser um brasileiro naturalizado, mas ele teve cancelada essa sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Veio para aqui, mas se envolveu no crime. Lá, quando estudamos o artigo 5º, nós até vimos as possibilidades, né, de extradição de brasileiros naturalizados, quando está envolvido aí com tráfico de entorpecentes, ou então quando é condenado por um crime cometido antes do processo de naturalização. Então aqui está a primeira possibilidade para que alguém possa perder a nacionalidade brasileira. Qual é? Se tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Esta foi a primeira possibilidade. E já vamos à seguinte. Também perderá a nacionalidade brasileira aquele brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Adquiriu outra nacionalidade e agora aqui tem as ressalvas. Salvo nos casos, né? O sujeito é brasileiro, voluntariamente adquiriu ali uma outra nacionalidade, deixará de ser brasileiro, mas tem ressalvas. Salvo nos casos, conforme anunciado aqui no inciso 2º deste parágrafo 4º do artigo 12. A primeira ressalva, né? Ele adquiriu outra nacionalidade por conta de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então, por exemplo, o sujeito, ele é brasileiro porque nasceu aqui no Brasil e, conforme nós estudamos na primeira aula, nasceu no território brasileiro, mesmo que filho de pais estrangeiros, brasileiro nato será, se esses pais não estiverem a serviço do país de origem. Mas digamos que este nascido aqui no Brasil, filho de pais estrangeiros, sejam pais italianos. Ao nascer aqui, adquiriu a nacionalidade de brasileiro e brasileiro nato. Brasileiro nato. Os pais, os italianos, não estavam aqui a serviço da Itália. Só que a Itália, ela adota o critério do ius sanguinis, ou seja, o que conta é o sangue. Se for filho de italiano, nasce de nascer, será considerado italiano. Então, o sujeito nasceu aqui no Brasil, filho de pais italianos, por aqui foi registrado, brasileiro nato se tornou, mas depois, lá para as tantas, ele solicita ali também essa nacionalidade italiana, de acordo com a lei italiana, que diz que filho de italiano será, nasce de nascer. E aí a Itália reconhece, você é um nacional da Itália. Então, nesta situação, o brasileiro adquiriu outra nacionalidade, adquiriu até voluntariamente, mas esta nacionalidade, na verdade, é um direito dele desde o nascimento. É o que diz aqui na linha A, né? Adquiriu outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então, tem muitas pessoas aí que são chamadas de polipátridas. Eles possuem mais de uma nacionalidade. Quando ele nasce em um país ali que adota o critério do ius solis, o que vale o lugar onde nasceu, originário de país onde adota-se o critério do ius sanguinis, o que vale ao sangue. Até tem possibilidade do sujeito, de repente, ter três nacionalidades, né? Três nacionalidades. Sujeito que, por exemplo, seja filho de um casal, mãe italiana, pai japonês, mas nasceu no Brasil.
Se ele nasceu no Brasil, se o pai japonês e a mãe italiana não estavam a serviço do país deles e nasceu no Brasil, ele é brasileiro nato. Mas como a Itália adota o critério do ius sanguinis, filho de italiano nasce ou não nascer, italiano será, ele é brasileiro nato e também italiano. Como o Japão também adota este mesmo critério do ius sanguinis, filho de japonês, japonês será, nasce ou não nascer, e ele nasceu no Brasil, ele também será japonês. Então ele possuiria 3 nacionalidades, é um polipátrida. Ao contrário, nós temos os apátridas, aqueles que, em virtude aí de circunstâncias de seu nascimento, a eles não é atribuída nenhuma nacionalidade. Então, polipátrida tem mais de uma nacionalidade, apátrida não tem nenhuma. Mas vamos prosseguir aqui com nossos estudos. Nós estamos estudando as possibilidades para que alguém venha perder a sua nacionalidade brasileira. Primeiro, se tiver a sua naturalização cancelada, né, por sentença judicial, em virtude aí de condenação por atividade nociva ao interesse nacional, e também perderá a sua nacionalidade brasileira aquele que adquiriu outra nacionalidade, exceto nesses casos. Já vimos o primeiro, de reconhecimento de nacionalidade originária do país estrangeiro, e a segunda, também não perderá a nacionalidade aquele que adquire outra nacionalidade, salvo nos casos de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. O sujeito, ele é brasileiro. Ele é brasileiro nato ou naturalizado. Ele, de certa forma, é forçado a adquirir uma outra nacionalidade, digamos lá no Japão, um exemplo, para poder permanecer morando e trabalhando no Japão, para poder exercer ali poder usufruir de algum direito seu. Se ele for obrigado aí a adquirir essa outra nacionalização, ele não perderá a nacionalidade brasileira. Então, gente, para resumir, são 2 e somente 2 as condições para que alguém perca a nacionalidade brasileira. E quais seriam as 2? Primeiro, condenado em sentença judicial por atividade nociva ao interesse nacional, e nessa sentença foi cancelada a sua naturalização. Ele é naturalizado, mas teve esta naturalização cancelada em uma sentença judicial por atividade nociva aos interesses nacionais. Esta é a primeira condição para que alguém venha perder a nacionalidade brasileira. E a segunda condição para que alguém venha perder a nacionalidade brasileira é quando adquire voluntariamente uma outra nacionalidade. Optou pela nacionalidade de um país estrangeiro, perdeu a nossa. Salvo naquelas 2 situações. Adquiriu a outra nacionalidade por reconhecimento, né, de nacionalidade ali originária do país estrangeiro. Eu expliquei, sujeito que nasceu no Brasil, filho de pais italianos, brasileiro nato, mas também a Itália reconheceu que ele é italiano por conta desse critério do ius sanguinis. E a segunda condição é quando ele é obrigado a aceitar, a se nacionalizar em um país estrangeiro para continuar por ali trabalhando, para usufruir aí de direitos que sem se nacionalizar naquele país estrangeiro seria possível. Então, gente, foram essas as nossas explicações acerca da nacionalidade para esta aula de agora e também para todo o conjunto de aulas por nós aqui separados para a matéria. Eu espero que tenha sido útil aí aos seus propósitos, aos seus estudos. Desejo muita boa sorte aí nos seus desafios e espero contar com você na nossa próxima aula, quando estaremos novamente trabalhando, trazendo aí uma temática importante para a sua prova de concurso. Aguardo você e até já.